Oh, Canada, our home and native land. Oi, Lu, tudo bom? Quanto tempo? Ó, a Tati já tá aí, ó. A Tati já tá aqui, o pessoal já tá entrando. Você tá me ouvindo bem? Tô. Ah, Canadá, beleza. Eu também tô te ouvindo bem. Canadá você ainda não conhece, né, Elizabeth? Menina, não conheço, tô desesperada pra ir aí. Mas aqui, e a pandemia? Como é que tá, Lu? Como é que tá aí as coisas? Tá mais tranquilo? Olha, os casos estavam bem controlados um tempo atrás, aí agora, verão, né, a galera desembestada para sair, né, aumentou um pouco. Mas eu acho que em comparação com o resto do mundo, eu acho que tá bem controlado, sabe? Os casos estão baixos. E aqui na província que eu moro, particularmente, sempre teve baixo, né? A gente passou, tipo, mês passado, a gente ficou quase 15 dias aqui com só um caso ativo na província inteira. Nossa, pouco mesmo, hein? Aí agora já aumentou. Eu acho que na minha província tá 460 alguma coisa, e na cidade já tem uns 130 casos. Mas é uma cidade tipo 800 mil habitantes, tipo tamanho de Juiz de Fora, por exemplo. Bem grande, bem grande. Tá com 130 casos ativos, então relativamente baixo, né? Mas Bem baixo mesmo. é. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu acho que é legal assim, a gente pode começar desde o início. Como que você foi morar aí, né? Quando que você foi para aí? Você já tá aí há quanto tempo? Pode começar falando isso. Então, eu principalmente, né, depois de uma certa idade, já comecei a ter muita vontade de morar fora, muita vontade, começou a bater assim. E aí a gente começou a pesquisar possibilidades, eu e o Marcos, né, de como imigrar para algum lugar e tal, e a gente viu várias possibilidades, e o Canadá, ele é bem convidativo, né? Ele tem muita facilidade assim para imigrantes, ele precisa bastante de imigrantes. Então, no início, eu ia vir estudar, né? Se você vem estudar, fazer um mestrado, fazer um college, uma coisa assim, o seu cônjuge, ele automaticamente ganha visto de trabalho. Então, você pode vir trazer o seu cônjuge e ele trabalha. Então, eu ia fazer um college voltado para a área de nutrição, e o Marcos ia vir com visto de trabalho para estudar. Só que no meio dos preparativos veio o Lucas, né? Então, Que gracinha! Aí você tem ele tá com quantos anos, Lu? é 3 da manhã. Nossa, é a live do aniversário do Lucas. Que beleza, hein? Aí a gente teve Nossa. Aí a gente abandonou um pouco os planos, e você vir, né, para um país desconhecido com criança pequena, um trabalhando e outro estudando, é muito complicado. E aí, eu voltando a pesquisar outras possibilidades, o Marcos, ele conseguiu fazer um processo seletivo para uma empresa canadense, ele passou no processo seletivo, foi contratado, nós vendemos tudo e viemos. Que maravilha, Lu! Nossa! E aqui, e é uma coisa assim que é inquestionável, sabe? O Canadá, a gente ouve aqui, tem muita qualidade de vida, sabe? Para criar o filho, né? Para você andar. Sabe uma coisa? Eu não sei se foi você que me contou da última vez que você veio, que a gente se encontrou, ou se foi o que eu ouço aí pelas histórias, porque é muita informação que a gente recebe hoje em dia, né? A gente recebe informação de todos os lados. Que uma vez entraram sem querer na casa de uma outra pessoa no Canadá. Um cara confundiu as casas, não sei se estava bêbado, não sei, entrou na casa de uma outra pessoa. Eu sei que isso é uma coisa super atípica. Eu sei que o cara pediu desculpa, mandou presente para a pessoa depois, sabe? Que isso é uma coisa que eles não, tipo, é muito atípico, assim, sabe? Essa questão de entrar na casa, questão de furto, de roubo, eles não entendem por que eles têm que trancar a porta. Né? Claro que pode ser que em algumas cidades maiores, assim, isso pode não ser tão recorrente. Mas, assim, pra gente é tão normal a gente se trancar, colocar grade em tudo e não dar mole por causa de nada, que a gente não entende a cultura de quando isso é diferente.
São pequenos, é coisa assim corriqueira aqui do dia a dia que hoje eu já não reparo mais, mas quando eu cheguei aqui eu reparava muito. Então, por exemplo, se vier o Correios ou tipo a Amazon fazer uma entrega na sua casa, se você mora em casa e você não tá em casa, eles deixam na porta da residência e vão embora. Gente, isso é surreal, né? Larga, eu acho isso o máximo, né? Eu Ra- acho isso o máximo. Raramente uma entrega vai pedir sua assinatura. A maioria das entregas não precisa da sua assinatura. Então, se você não estiver em casa, na verdade, o entregador nem espera você vir. Tipo, ele bate na porta ou toca a campainha, deixa o pacote e vai embora. Então, às vezes é comum Nossa. você ir em casa no final do dia e tem um pacote na sua porta e tá lá. Isso é muito incrível mesmo, entendeu? Então, uma coisa que eu queria que você, assim, o Canadá é um dos países maiores do mundo, né? Ele é Sim, muito grande. sim. Eu não sei se ele tá, eu colei essa, eu não sei se é o segundo ou terceiro. Eu sei que é muito grande. Tem a China, tem a Rússia Eu e acho que depois, eu sei que ele é maior que a Índia, apesar de população. E ele não é muito populoso, né? para o Canadá ele tem em torno de 33 milhões de habitantes. Tipo, o estado de São Paulo inteiro tem mais habitantes do que o Canadá. Não, isso que eu ia falar. O Brasil tá 230 milhões, né? É muito... Nossa, Eles é impressionante. ficam que o Canadá é um monte de nada. Que você dirige assim na estrada, você vai vendo nada, 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 nada. Só paisagem maravilhosa, né? Aquelas paisagens bonitas. Isso foi uma coisa que me surpreendeu muito aqui, porque assim, realmente, tipo, o Canadá ele não é um país muito popular para turismo, não, pelo menos não para quem está no Brasil, não é uma coisa que a gente escuta muito. Eu lembro que em 2016 a gente foi ficar uma semana em Toronto, a gente já estava com planos, né, de morar para essas bandas, a gente conseguiu programar uma férias para lá para ver como é que seria a cidade e tal. E quando a gente chegou na fila lá no aeroporto para embarcar, não tinha muito turista, assim. Tinha familiar, ou indo visitar familiar que mora aqui, ou retornando para cá, e imigrante. A gente via, assim, pessoas ali na fila do aeroporto com caixas e caixas e malas de viagem, pessoas mudando para cá. Tipo, turismo, ele no Brasil eu não vejo essas pessoas falando tanto. Mas me surpreendeu a beleza natural do país. É uma coisa impressionante. Impressionante como esse lugar é bonito, viu? Muito bonito. Não, com certeza. E uma coisa que eu acho que é legal isso, porque eu acho que o governo deve estimular para as pessoas morarem lá, para as pessoas ocuparem o espaço, né? Ter essa sensação de pertencimento. Olha, eu moro aqui, agora é meu lar, né? Sim. Então, eu acho que tem... O meu marido, ele tem um amigão que está morando aí também nesse mesmo esquema. Ele é TI, né? De tecnologia de informação. E ele trabalha aí, ele tem uma qualidade de vida, assim, muito impressionante. A gente vê as fotos deles, assim. E eu vejo as suas também, né? Nossa, você estava num campo de girassol maravilhoso. Aquela foto é maravilhosa, né? É muito popular, assim, essas fazendas aqui, tipo, no verão eles abrem para você colher morango, para você colher framboesa, aí depois eles fazem plantação de milho, aí você pode conhecer a plantação de milho, eles fazem labirinto para você andar lá dentro. Aí depois tem os girassóis, que começou agora na metade de agosto, acho que vai até setembro, se eu não me engano, e aí você vai, você pode visitar. Tem bastante coisa, assim, sabe? Bem legal. É, não, com certeza. Ó, a Ludmilla tá me perguntando, Elizabeth, você já pensou, você pensa em morar fora? Então, assim, eu nunca pensei na minha vida, né? Nunca tinha pensado na minha vida. Agora, com muitos acontecimentos, né? Eu tenho um bebezinho novo, a gente fica um pouco inseguro para o futuro do Brasil, como que tá o futuro com a minha filha, como que vai ser. Então, eu comecei a cogitar essa possibilidade, assim, mas nada, não tem nada certo, nada. É só assim, eu comecei a pensar nisso, coisa que eu nunca pensei, entendeu? Porque, assim, aqui tá uma coisa, assim, muito complicada. O Brasil, na minha opinião, para você ter uma qualidade de vida com uma criança, sabe? Uns valores. Nossa, é muito... É uma coisa boba, sabe? Que pra gente no Brasil, eu vou dar um exemplo de hoje que eu fiquei pensando. Hoje a gente foi ali perto da minha casa. Tipo assim, um monte de família confraternizando, uma coisa maravilhosa. Tava muito legal mesmo. E assim, aí eu passei perto, tinha um senhorzinho na rua, assim, um morador de rua, né? E assim, eu acho que deve ter um monte de gente aqui na live
que tá assistindo, que tá aqui no Brasil, né? E pra gente é tão normal, né? Quantas pessoas toda vez que você passa na rua, a probabilidade de você ver uma pessoa na rua é muito grande. Isso aí. E assim, eu tava na Itália ano passado com o meu marido e com a minha filha. A gente tava passeando em Florença, assim. Era uma cidade cheia, Florença é cheia. Não sei se você já teve a oportunidade de ir a Florença? Ainda Na não. Itália. Pois é. E tinha um senhorzinho nessa mesma situação. Eu acho que ele estava embriagado, acho que ele tinha bebido, não sei, mas ele estava assim. Você precisa de ver um monte de gente no redor dele, olhando assustado com aquilo. Já tinha chamado uma ambulância, sabe? As pessoas estavam realmente muito preocupadas. E na hora que eu vi, eu até achei que ele tinha passado mal, assim, porque às vezes fica diferente. Mas não, eu não sei se eu acho que ele não era morador de rua, mas assim, aqui se a gente vê alguém caído, a gente simplesmente, tipo, faz nada. A gente não faz nada. A gente não sabe nem pra onde. Se a gente quiser fazer alguma coisa, a gente não sabe nem pra onde que a gente... O que faz, né? E a gente também fica com medo, porque a gente pode achar que é golpe, não é? A gente tem um monte de receio do Brasil brasileiro. A gente tem medo até de ajudar uma pessoa e a gente ser, sabe, enganado. Esse tipo de coisa. Então, e aí isso me deixa muito desconfortável, entendeu? Em relação à criação de uma filha. Aqui no Canadá, eles confiam muito na sua palavra, sabe? Tipo, a sua palavra que tem valor. A gente que vem do Brasil, que a gente, tipo, é macaco velho, a gente tem coisa assim que a gente, brasileira, a gente tá sempre com o pé atrás, a gente tá sempre desconfiando. E aqui não. Eu sei que, tipo assim, o canadense, se você pisar na bola com ele, para você recuperar a confiança do canadense, vai demorar muito, mas num primeiro momento, a sua palavra tem valor, sabe? O que você falar, eles vão pegar como verdade. Então, e eu sei que o brasileiro fica isso mesmo, a gente fica com medo, ai, será que é verdade? Será que não é? Será que é golpe? Vai aqui assim, para você perder um pouco esse pensamento, sabe? Igual, tipo, no início, o meu marido, o Marcos, ele teve mais dificuldade do que eu, sabe? Porque, tipo, por exemplo, coisas bobas. Sei lá, tipo, meu casaco de neve aqui é super caro, a gente comprou no primeiro inverno aqui, o meu casaco já arrebentou o zíper. E aí a gente foi lá na loja, reviramos a casa para procurar nota fiscal, porque já tinha quase um ano que a gente tinha comprado isso. Aí fomos na loja trocar o casaco, e aí o Marcos levou nota fiscal, e o cara pegou e falou que ele teria trocado mesmo sem a nota fiscal. Olha só que coisa maravilhosa. Entendeu? Aí assim, tipo, a única diferença é que com a nota fiscal, ele poderia me devolver, vamos supor, se eu comprei no cartão de crédito, ele devolveria o dinheiro no cartão de crédito. E se eu tivesse sem a nota fiscal, ele poderia me devolver em dinheiro o valor que o casaco estava no dia, ou poderia trocar por outro do mesmo valor. Mas, tipo, ele não poderia devolver no cartão de crédito, e se tivesse alguma promoção, também não devolveria o preço original, porque ele não saberia quanto que eu paguei originalmente. Mas, tipo, tem coisas que eu falo pro Marcos, tipo, vai lá e reclama, conversa, que eles vão fazer alguma coisa. E Marcos, claro que não, tipo, já tá usado, entendeu? Então, tipo assim, porque a gente ainda mantém o pensamento do Brasil, mas... E outra coisa que eu gosto aqui também é a gente não tem esse monte de burocracia para resolver as coisas igual tem aí no Brasil. Então, quando eu voltei pro Brasil ano passado, que eu voltei, eu fiquei 2 meses aí, foi bastante tempo, né? E eu voltei a ver como é que era a rotina, o cotidiano das pessoas e tal. E é muito estranho, eu me senti assim, um peixe fora d'água, sabe? Tipo, o trânsito é muito agressivo, as ruas são muito cheias, né? Então, muita moto passando aqui, você quase não vê moto, aí você tem medo de ser assaltado, e aí você é abordado na rua por uma pessoa que você não conhece, você fica com medo, você, né? Então, umas coisas assim que você, depois de um certo tempo, você não consegue mais reparar aqui, porque você já está inserido na situação, mas quando você vem a primeira vez, você fica... É tudo muito diferente, sabe? Muito diferente. Não, com certeza. E quanto mais você viaja, mais você vê as diferenças do Brasil, né? E de outros países. Uma coisa também que eu achei... Isso é recentemente, que eu fiquei assim maravilhada. Por exemplo, agora você paga no cartão de crédito, você aproxima o cartão de crédito do lugar. Você não precisa digitar a senha, você não precisa enfiar o cartão em lugar nenhum, você simplesmente encosta. Mas assim, teve uma vez na loja, foi até nos Estados Unidos, eu encostei, mas eu não sei se eu encostei, eu sei que o trem passou
Eu não sabia se eu tinha pago, se eu não tinha pago. Eu fiquei desesperada. Eu falei, gente do céu, será que eu paguei o negócio? Sabe? Isso é muito complicado mesmo. Ó, a Aline falou, eu não vejo tanto dessa forma. Conheci alguns países, tanto quanto o Brasil, na desvalorização pessoal. Aqui a ideia é o jeitinho brasileiro de ser. Mas, por exemplo, o Peru também tem um trânsito horrível. Ah, com certeza. Tem muita situação que a gente... Não, até no Com Canadá. certeza, a gente tem outros países pior. Não estou falando que o Brasil é o ápice do pior, não. A gente sempre, se a gente for pegar alguma coisa pior, a gente até concorre, né, para ver outros lugares que são complicados também. Eu estou falando assim, pela minha rotina, pelo que a gente vê no dia a dia mesmo, né? É nesse sentido mesmo. A Camila Correia falou: meu sonho é ir embora do Brasil. Com certeza, por isso mesmo, né? O Canadá é um dos lugares que eu adoraria morar. Pois é, isso aqui é uma coisa muito bacana mesmo. E é mais fácil do que a gente imaginava, né? O visto, assim. Fácil, fácil, não é? Mas o Canadá, ele precisa de imigrante, ele precisa. Então, quando você chega aqui, você tem suporte, né? Então, aqui na cidade que eu moro, eu não sei das outras, mas eu creio que todas têm. Mas, por exemplo, aqui tem um centro de imigrantes, ali eles ajudam você, por exemplo, eles ensinam você como fazer entrevista de emprego, como montar seu currículo, eles direcionam. Legal. É tipo um coach que eles fazem com você, eles vão te direcionar na sua carreira, dependendo se você quiser fazer alguma transição de carreira, se você quer manter a sua carreira aqui, eles te dão os primeiros passos. Eles oferecem curso de inglês para imigrante, várias coisas assim, sabe? Tipo, feira de emprego. Mas assim, como é um país que precisa, então eles oferecem porque eles precisam, né? Então você se sente um pouco acolhido, você não fica tão perdido, porque se você precisa de alguma coisa, você tem onde perguntar. Diferente de outros países, às vezes, que recebem imigrante, mas não necessariamente estão procurando por imigrantes, então pode ser que você não consiga encontrar esses serviços com tanta facilidade, né? Mas aqui eu acho legal por causa disso, né? Então é bem atrativo para imigrante. Ó, agora, uma coisa que pega, mas pega muito, chamado frio canadense. Conta pra gente qual foi a máxima do menos zero que você já pegou. Me fala assim, se você fica muito tempo sem ver o céu azul, porque eu sei que nossa, gente, eu preciso de ver um céu azul. Eu fico 2, 3 dias vendo aquele céu nublado, eu já fico assim meio tensa. Então conta pra mim sobre essa questão mesmo do frio. Aqui na minha cidade, eu ainda não falei, né? Mas eu moro em Winnipeg, a província de Manitoba. Tipo, a gente tá no meio mesmo, tipo, do Canadá. O Winnipeg eu ouvi falar, o Winnipeg, porque eu acho que teve umas Olimpíadas. Aqui, Eu não sei se foi Olimpíadas de inverno ou Olimpíadas normal mesmo. Foi de inverno. inverno, né? Olimpíadas de inverno. Nossa, foi muito famoso. Todo mundo ficou sabendo. Colocou o Winnipeg nas manchetes mundiais. Aqui é a terceira cidade mais fria do mundo, com mais de 100 mil, Terceira cidade mais fria do mundo. com mais de 100 mil habitantes. Porque tem uns Aham. vilarejos menores espalhados pelo mundo afora que são mais frios. Mas eu cheguei aqui no meu primeiro ano aqui, eu peguei sensação térmica de menos 52. Menos 52. 52, acho que foi 1 ou 2 dias, mais ou menos, se eu não me engano. Eu não consigo nem imaginar, gente. Eu não consigo nem imaginar. Ó, a Ludmilla tá falando assim, ó, humildade. Peguei -2 em Paris, quase morri. Imagina menos 50. Assim, menos 30 é uma temperatura muito comum. Aí, eventualmente, você vai pegar menos 40, menos 42, raramente um menos 50. Não, peraí, gente, eu tenho que repetir essas coisas. Menos 30 é comum. Tipo assim, uma coisa ali, igual você. Sim. Gente do céu. Eu acho que depois do menos, sei lá, vou chutar aqui, porque eu não entendo nada de frio. -10, assim, eu acho que depende. Não importa mais. Não importa mais se você é -10. Eu acho que importa só o tempo que você fica no frio, exposto ao frio. Eu acho que você dura mais ou dura menos, né? Eu acho que deve ser isso. Ventando muito, então tem dias que você pode pegar menos 30 com ventos de 40 quilômetros por hora. Então, é impossível. Você realmente não pode ficar muito tempo
fora de casa, e muito tempo exposto, você tem que aquecer bem os pés, aquecer bem as mãos, o pescoço, o nariz. Mas assim, por exemplo, para você sair da sua casa para você ir no carro, eu sinto os pelinhos de dentro do meu nariz congelando, sabe? Na hora que você vai Gente. Nossa, a gente sente congelando. O cabelo molhado, por exemplo. Se você sair com o cabelo molhado, não rola você sair de cabelo molhado. Porque você vai quebrar o seu cabelo, porque ele vai congelar. Eles também não recomendam, por exemplo, você usar rímel à prova d'água, justamente por isso. Rímel à prova da... Nossa, gente, olha as preocupações dos canadenses, gente. Entendeu? Vocês estão ligados como que é a preocupação. Mas olha, para quem eu era, né, morei a maior parte da minha vida, metade da minha vida em Minas e metade em São Paulo, eu achei que seria muito mais difícil. Realmente nós somos muito adaptáveis e também o país ele é preparado para isso, né? Aqui você encontra ponto de ônibus aquecido, os ônibus são aquecidos, tem aquecimento em todos os ambientes fechados. Né? Então, eu acho que, por exemplo, agora no Brasil, com essa frente fria que teve aí, teve pessoas que sentiram mais frio do que nós aqui, porque é tudo muito quentinho onde você vai. Gente, a frente fria que veio no Brasil essa semana foi um sucesso, assim, sabe? Foi um sucesso. Praticamente nevou no Rio de Janeiro a 18 graus. Uhum. Entendeu? Nossa! Todos os aparatos, né? Você tem casaco próprio para isso, calça própria para isso. Se você tem carro e não precisa usar transporte público, fica muito mais fácil. Se você tem uma garagem coberta, que você não precisa ficar limpando a neve do carro toda vez que você vai sair, então facilita muito. O que eu acho que fica ruim, assim, você fica muito preso dentro de casa. Então, ou você tá dentro da sua casa, ou você tá dentro da casa de alguém, ou você tá, tipo, num shopping. Não tem muito para onde correr, né? Você até vai fazer um passeio ao ar livre, eventualmente, quando a temperatura não estiver tão alta assim, ou você vai ficar, tipo, 5, 10 minutos, vai voltar para dentro de algum lugar. Mas, preço da escolha, não tem o que fazer, né? Com certeza. Mas uma coisa que eu acho legal aí, que todo mundo fala, eu não sei se é o Canadá todo ou se são algumas cidades específicas, são as cidades subterrâneas, sabe? Você Sim. pega a maior parte do inverno, você anda pela cidade toda debaixo da terra, assim, e você nem percebe. Isso é muito legal. Eu nunca fui, né? E eu não consigo imaginar como seja. Deve ser tipo um metrô infinito. Tem umas lojinhas ali no metrô, aqui do Rio. Então, aí deve, pra mim é igual, tipo, é um metrôzão grandão, deve ser assim, né? Aqui nós temos mesmo, mas é só no centro da cidade, abrange assim os principais prédios comerciais da região, banco, mas ele não é muito grande. Se você precisa resolver alguma coisa que não é no centro da cidade, você não vai ter isso. Aí você vai ter que caminhar no relento mesmo, não tem o que fazer. No relento. Uhum. Entendi, é mais no centrinho mesmo, né? E deixa eu te perguntar agora aqueles clichês canadenses. Já entrou um urso no seu quintal? Um alce você já viu passando na rua? Aquelas coisas assim, bem clichê mesmo, sabe? Que a gente vê. Nossa, porque a gente recebe uns videozinhos que fala isso, não é? Que vê uns alces passando. Aqui em Winnipeg nunca vi, nem nunca ouvi falar. Alce eu também não vi. Mas agora no verão a gente viajou um pouquinho mais pro interior de Manitoba. E aí, quando você sai aqui da cidade, você dirige coisa tipo de 2 horas, por exemplo, você já começa a ver placa, né? Tipo, não alimente os ursos, é proibido Nossa. alimentar. Você já fica bolado, né? Você já começa a ficar bolado. Fala assim, nossa, não alimente os ursos. Aí a gente foi numa cidadezinha que fica umas 2 horas e meia de distância daqui, mais ou menos. Aí a gente viu ursos pela beira da estrada. Você vai dirigindo. Você viu urso na beira desse... Gente, isso eu acho muito... Eu não consigo imaginar também. Não Porque aqui no Brasil, né? Não tem como ver. Que lindo, gente, que lindo urso. Olha só, a Tati tá falando assim, grilo tem muito. Cada verão aqui é temporada de um bicho, né? Quando eu cheguei em 2018, choveu bastante, uns 15 dias aqui no final da primavera. E aí depois apareceu muitas lagartas nas árvores, mas assim, elas penduravam assim. Você tinha que ficar desviando para não cair no seu cabelo, no seu ombro. Nossa, gente. Esse ano Ataque das lagartas.
Esse ano tem muito grilo, muito grilo. Toda vez que eu tô conversando com a minha irmã, que eu mando um áudio pra ela, pergunto onde eu tô, que ela tá escutando grilo. Só que eu mas o Lucas gosta de ficar correndo atrás dele e às vezes você conta mais de 10 assim na calçada de uma vez só, sabe? É bastante. De manhã, Nossa. tarde. Ó, a Dayana falou esquilo e corvo também tem muito. A Ludmilla já tá pensando. Ela falou que queria morar aqui, já tá pensando, morar no Canadá, já tá desistindo. Deus me livre. Servos, que lindo. A Aline já gostou. A Aline já gostou de ver esses bichos. Não, eu também curto. Eu acho que é legal você conviver com tanta natureza, assim, né? Eu acho muito incrível. Esse igual, por exemplo, aqui você vê esquilo, semana passada a gente tá passando, a gente viu topeira, você vê castor, você vê muito pato, ganso, tem alguns lugares Ai, que que tem lindo. muito, você vê os viadinhos atravessando a estrada, você vê eles no mato. Então eu vi o urso, e aí uma canadense uma vez me perguntou, quando eu morava em São Paulo, que tipo de animal silvestre eu costumava encontrar quando eu saía. Essa foi a melhor, gente. Nossa. Porque Larga. para ela é normal encontrar animais silvestres quando sai, né? Eu sei que em São Paulo, acho que eles veem capivara, se eu não me engano, mas eu nunca vi. Né? Eu já vi cobra, mas de animal silvestre mesmo, da minha convivência, só quando você tá viajando muito pro interior ou quando você tá, sei lá, em umas áreas muito específicas pro Brasil. No centro urbano, você não vai ver com tanta frequência. Igual aqui você. Às vezes você tá dirigindo o carro e você tem que parar no meio da rodovia porque tem uma família de ganso atravessando a avenida. É muito engraçado. Ai, que gracinha. Ó, a Carla Leonora tá falando, beijos, Lu. Mandou um beijo para você. Pois é, aqui no Rio, isso é uma coisa assim, uma vantagem do Rio de Janeiro. A gente vê muito animal silvestre, sabe? Daria para eu conversar com essa, faria uma fila de bichinho para essa canadense, coisa que ela nunca viu. Uhum. Mico, a gente vê muito mico, e vê Ai, macaco grandão também, vê muito macaco grandão, vê uhum. tucano, vê capivara. Hoje, gente, eu tava vendo aqui perto da lagoa, da Baía de Guanabara, que é poluída, tartaruga marinha nadando, sabe? Vira e mexe aparece um golfinho. Isso aí é um fato, assim, que a gente vê muito, assim. Eu Mas, nunca vi. assim, o urso mesmo a gente não vê, entendeu? Não tem condição. E um outro clichê também, assim, dos nortes, né? E dos extremos do mundo, né? A aurora boreal. Dizem Uhum. que o Canadá, apesar de o pessoal fala muito da Escandinávia, de ver a aurora boreal, a gente sabe que o Canadá também é um excelente lugar para conhecer, para ver a aurora boreal, né? E é um dos Dá, lugares baratos, comparando com Noruega, sabe? Comparando com outros países, é um lugar bem barato, bem mais barato, assim. Você dá, já viu a aurora boreal? Tem que sair para caçar também, é, né? Tem que ter. aqui da minha cidade dá pra ver. Tem pessoas que já viram da varanda da casa deles, do apartamento. E a gente tentou ver ano passado, porque depois fica muito frio. E aí não dá pra você ficar exposto assim, que, nossa, fica frio mesmo. Mas a gente tentou ir ano passado, teve uns clarões assim, foi muito, muito rápido. Eu tava com o Lucas no carro, porque ele tinha acabado de acordar, então eu não vi. Mas dá para ver. Esse ano a gente vai tentar de novo. Tem um aplicativo que você vai acompanhando a possibilidade de você ver. Mas se você for mais para o norte de Winnipeg, onde vai ficando já bem mais frio, aí você acha muitos pacotes turísticos específicos para você ver urso polar, aurora boreal. Tem algumas partes do Canadá que você consegue ver com mais facilidade, né? Aqui onde eu tô dá para ver, mas não é tão fácil. Eu, infelizmente, ainda não consegui. Quero ver um dia, né? Ó, a Ludmilla Eufrásio falou: ó, aqui no bairro tem 2 cabritos. Bem coisa da roça. É verdade, cabrito, acho que não sei se a Lu vê muito. Cabrito, você vê muito aí, Lu? Como é que é o cabrito? Às vezes a gente vai visitar uma fazenda aqui, Lucas Bons Rola. tem, mas assim, andando livremente na rua, não tem. Entendi. Nossa, eu vi o porco que você tirou foto. Eu nunca vi um porco tão grande assim. Eu achei que nem existia um porco daquele tamanho, gente. É um negócio muito grande, assim. Parece coisa de desenho animado, não parece de verdade. A Aline Eufrásio Alves falou: tive o privilégio de ver na Noruega a aurora boreal. Lindo, lindo, lindo. É, a Tati Correia falou: Churchill. O que Churchill que é o Churchill? é uma Ah, é cidade aqui. a cidade da aurora boreal?
E lá tem mais. Eles falam que é a capital mundial dos ursos polares, porque tem mais urso polar do que habitantes na cidade. Então as Tô pessoas. impressionada. E é quanto tempo daí da sua Eu casa, mais ou menos? umas 7, 8 horas de viagem, mas assim, você não chega lá de carro, não tem estrada de chão para lá, ou você vai de trem ou você vai de avião. Então não é um passeio barato, né? Acaba sendo Uhum. caro. E como a população lá é bem indígena mesmo, acaba sendo voltado só para turismo. Então você não vai pagar barato também para você ir. Então, e também assim, já tive vontade, hoje em dia eu não sei mais se eu tenho, porque é muito frio. Meu sonho de consumo conhecer. A Tati tá falando, ela tem vontade de ir pra Churchill. Nossa, pelo que você falou aí, eu fiquei muito interessada. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida desse lugar. O que eu ouço falar, assim, são os lugares que, por exemplo, na sua opinião, o Canadá é bizarramente enorme. Quantos dias você acha para fazer, assim, aquele rolezão grande mesmo, bom? Eu acho que uns 20 dias, né? Pelo Canadá inteiro, olha, eu acho que 20 dias nem dá. Pouco, né? É muito Pouco. pouco. Pela condição climática, o Canadá ele é muito diferente, né? Então, por exemplo, se você vai para Vancouver, em Vancouver quase não neva lá. As temperaturas não ficam tão baixas quanto aqui, por exemplo. Então, é uma cidade tipo mais praiana. De praia, né? Você pode ir para a parte francesa do Canadá, que é Quebec, então vai ter uma arquitetura completamente diferente. Então, e assim, os lugares são longes, né? Então, 20 dias se você quiser rodar o Canadá, mas talvez seja pouco. Pegar um Mas voo, né? Para conhecer muitas cidades turísticas, assim, Toronto, Quebec, Montreal. Né? A gente ouve falar que tem um festival de música muito famoso em Montreal, não sei se você já ouviu falar, que é um jazz, assim, muito assim, com uma qualidade muito legal. E vale muito a pena também. Agora, o lugar que eu quero ir, eu já ia falar, o Phelps Canedo já falou aqui, é Banff, né? Que são aquelas montanhas, né? Com aquele lago maravilhoso. É uma natureza, assim, que muita gente, quando pensa no Canadá, vem essa paisagem na cabeça, vem a paisagem de Banff na cabeça, né? também não tive a oportunidade ainda, mas está na lista. Fica a mais ou menos 13 horas de distância daqui. E é lindo mesmo, assim, pelas fotos das pessoas que eu conheço que já foram. Muita coisa para fazer, uma cidadezinha bonitinha. São muitos lagos, Lake Louise, Lake Moraine. É, Eu acho, assim, que realmente isso daí é imperdível. Quem vier e tiver a oportunidade tem que incluir isso no roteiro. A única coisa é que, assim, também está na região mais central do Canadá. Então, fica meio fora de mão e para você viajar dentro do Canadá de avião não é tão barato, né? Então às vezes você vai acabar infelizmente ficando numa parte ou na outra, né? Mas Não realmente tem low cost aí e tal, porque eu acho que a Europa tem muito isso, né? Nossa, eu já peguei altos voos na Europa, tipo 10 euros. não Eu saí tem. da França e fui, sei lá, para Portugal por 10 euros. Teve uma vez que eu fui para o Marrocos, eu estava em Barcelona, voei 2 horas de viagem, eu cheguei no Marrocos por 10 euros. Já Uhum. fui para Inglaterra também, na Suécia por 10 euros, mas não tem low cost aí. Esse é um problema, assim, né? Porque Podia assim, rolar, hein? acaba sendo só tem duas empresas canadenses que faz a parte interna da aviação. Então acaba ficando, não tem muita concorrência, então o preço, infelizmente, ele não é muito legal. Por exemplo, teve uma amiga que veio de Toronto para cá visitar a gente. Ela e o marido pagaram, acho que 300, US$ 400 na passagem, cada um para vir de Toronto para cá, né? Então não fica assim tão barato se você quiser conhecer várias partes do Canadá numa viagem só, infelizmente, né? Pois é. Tem que se organizar mais, né? Às vezes é mais fácil você achar um voo, por exemplo, daqui para os Estados Unidos com um preço bom do que aqui dentro para você passear, sabe? Olha, É. pois é. Ó, a Dayana tá falando, é caro viajar aqui. Acho que a Dayana Abril tá falando do Canadá, né? Acho que ela deve estar. Tá Isso. falando de Winnipeg também? Ela mora em Winnipeg? Ela tá em Montreal, ela mudou daqui tem uns 15 dias, ela tá em Montreal agora. Olha, tem pouquinho tempo. Sim. A Ludmilla tá falando, qual a melhor época para fazer um rolê aí?
que é considerado baixa temporada, mas sem estar muito invernão? Essa pergunta é uma boa mesmo. Porque é isso que a gente quer. Porque alta temporada é tudo mais caro, a gente sabe, né? Eu vou falar assim mais a realidade daqui de onde eu moro, né? De Winnipeg. A melhor época para viajar, que não é uma cidade cara, né? No meu ponto de vista, em comparação com as outras que são maiores e tal. E aqui eu acho bonito o ano inteiro. A pior época que eu acho que é o inverno mesmo, que é janeiro, fevereiro e março. Aqui é muito frio. Você sempre tem opção de coisas. Vai ter um festival acontecendo, vai ter ambiente fechado, com música ao vivo, lugar para você comer, você vai poder esquiar, patinar no gelo, o rio congela e você pode andar, patinar no de gelo. Desculpa, você pode patinar no gelo, mas assim, fica um pouco mais limitado. A primavera é linda, o verão é lindo. Nossa, no verão você não dá conta de fazer tudo que tem para fazer aqui no verão. E para quem quer ver neve, por exemplo, novembro, início de dezembro é uma época boa. Não tá tão frio ainda, já tem bastante neve para você ver, ainda tem coisas para fazer, mas quando tá chegando mais perto do Natal, assim, fica muito frio, sabe? Eu não recomendo, porque não é barato, né? E assim, você vai ter que gastar com acessórios, né? Você vai ter que comprar um casaco pesado, bota pesado, que você talvez não vá usar depois. Então, às vezes, no início do inverno, início de novembro, não tá tão frio, você às vezes já tem algum aparato em casa que dá para aproveitar, mas inverno mesmo eu não recomendo. Seria de repente uma mudança de estação, o outono, né? Tipo setembro, final de setembro, outubro. Eu acho que você já pega um frio bom para os meus padrões, né? Porque eu sou muito friorenta. Acho que final de setembro e início de outubro já pega um frio bom sem passar aqui esse aperto de menos É, 50, sim. Se você né? quer neve, aí tem que Ah, ser. tá. Tem que ver se você tem que ver o que você quer. Se você quer ver folhas amarelas, você vai no outono, né? Se você quer ver neve, aí é mais dezembro e janeiro. Dezembro, janeiro, não, desculpa, novembro e dezembro. Abril ainda tem neve também, final de março. Porque se você vem, por exemplo, em setembro, outubro, vai estar frio, outubro vai estar frio, mas provavelmente você ainda não vai ver neve. Ou vai nevar um dia e no outro dia já vai ter derretido, não vai acumular, sabe? Entendi. Ó, uma coisa que a gente pode falar também que eu acho legal, porque você, assim, tem gente que não sabe, você é nutricionista, né? Isso é maravilhoso. Vejo cada prato que você posta, cada ideia que você me dá, porque eu também estou numa fase de reeducação alimentar, né? Estou evitando farinha branca, estou dando preferência para os alimentos integrais, para os açúcares naturais, tipo de fruta, essas coisas. Então, assim, gastronomia, e eu queria que você falasse um pouco da comida, o que que você acha, assim, em comparação com a nossa? O que que você acha sobre a comida? Olha, não tem comida igual a nossa. Eu não sei os outros brasileiros que moram aqui ou que moram em outros países, mas assim, brasileiro é muito criativo, é uma coisa assim, impressionante. Eu já me acostumei com a comida daqui é boa. Você consegue reproduzir tudo que você comeria no Brasil, você consegue reproduzir aqui, mas assim, eu sinto falta de quando a gente vai sair para comer fora. É porque o brasileiro é muito criativo, né? Então, aqui tem muita culinária internacional, então você vai achar comida de todas as partes do mundo. Mas se você vai num restaurante, um barzinho, num pub que é meio típico canadense, você não vai ver muita diferença no cardápio, sabe? É tudo muito parecido. Então, meio que você já sabe como que vai ser, sabe? Então, isso é uma coisa que me incomoda. A comida brasileira é muito boa. Tem sempre, por exemplo, um cardápio que não muda. Se você for no inverno, não vai ter um menu diferente porque é inverno, com vários tipos de caldo, de sopa, você não vai ver nada disso. A mesma sopa vai ter o ano inteiro, entendeu? O mesmo frango vai ter o ano inteiro. É gostoso, mas assim, no Brasil costuma ter isso, né? Então, tipo, no inverno, os restaurantes fornecem, tem festival de fondue, tem feijoada, e aqui não tem, né? Pelo menos não aqui em Winnipeg, não sei, Toronto, que tem uma gastronomia muito mais rica, acho que creio que Vancouver também vai ter, Montreal, mas Winnipeg tem esse problema, né? E o que que você percebeu, assim, de alimento? O que que eles comem mais? Eles comem muita batata? Suponho que Muita eles devem batata. gostar de batata? Oi? Eles gostam de batata? Eles comem muita batata, eles comem muito milho,
Eles comem muito maple, né? Tem maple em tudo aqui. Eles O que comem que é o maple? É tipo uma geleia, um mel? Tipo um mel? caldo que você põe na panqueca. Ah, tá, que vem, não, mas é de uma árvore, não é da abelha que vem, esse maple. Vem de uma árvore a árvore lá do. Ai, não sei se eu esqueci o nome da árvore, mas até a bandeira do Canadá tem o maple leaf da Isso que eu ia te perguntar, a bandeira do Canadá é com essa folha? maple, isso. Olha, que legal, não sabia. Pra mim era o tal do plátano. É a mesma coisa, não, né? Deve ser parecido, então. E não sei de dizer, nunca ouvi falar desse nome, plátano. É interessante, né? E deixa eu te perguntar, e as frutas são lindas aí, coisa que a gente não vê muito aqui, né? Mirtilo, Sim, cereja. e as comidas elas são mais adocicadas que no Brasil. Então, por exemplo, tudo é mais adocicado. A batata é levemente adocicada, a cenoura é muito doce, milho é extremamente doce, a Que abóbora delícia! é muito doce. E aí, por exemplo, o pimentão é adocicado, as frutas, laranja, melancia, melão, abacaxi. Para o meu paladar, todas elas são mais adocicadas que o Brasil, são extremamente adocicadas. Nem muitas frutas, nem todas são daqui, porque não é um país tropical, então muita fruta, tipo abacaxi é importado, manga é importado, mas aqui tem muitas berries, né? Então, cereja, framboesa, morango, amora, aqui o blueberry, aquilo aqui tem bastante. É diferente do Brasil também, tipo, o tamanho. É, Cadê aqui? Ó, que é a hora da Yara. Yara, é a hora que ela entra aqui na porta arrebentando. E deixa eu te perguntar aí, você já fez alguma amizade canadense mesmo, do Canadá, assim, pessoa daí? olha, ainda assim, amizade ainda não. Eu já conheci alguns canais, eu tenho alguns, mas assim, para você criar laços mesmo, você tem que estar um pouco mais inserido na sociedade, né? Trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa desse tipo. Eu ainda não, né? Então, assim, eu estava, antes da pandemia, eu estava frequentando uma igreja aqui. Cheguei a fazer alguns programas juntos, programas em família, tipo, já vem na minha casa, tipo, na casa de alguém. Mas, assim, nada muito de estreitar relações, assim, ainda não, sabe? Mas um pouquinho. E tem muito brasileiro aí? Você fez amizade com os brasileiros aí? O pessoal que trabalha com seu esposo? Sim, se eu não me engano, deve ter uns 10 mil brasileiros. Bastante. Tem bastante, né? Muito complicado você escutar alguém falando português, né? Você tá fazendo um passeio num parque, você escutar. Aqui no bairro que eu moro, particularmente, tem muito brasileiro. E aí a empresa que o meu marido trabalha contratou muito brasileiro, então eu conheci muitas brasileiras por conta disso, né? Outras eu conheci por fora, mas eu acabo tendo mais contato com um brasileiro. Aí a gente põe pra brincar. É gostoso, eu gosto. E a língua, Lu, como que foi? Você já chegou assim super fluente? Você precisou fazer um curso? Como que foi essa questão da língua aí? Porque aí é inglês, né, que fala, não é o lado francês, não, né? É o inglês. Aqui tem até inglês, tem inglês no Vai lá no pai. Você chega aqui com nível avançado, Eu acho que cortou um pouco. Você tá me ouvindo agora? tô ouvindo. Tá. Então você repete essa parte, por favor, que eu não escutei. A questão do inglês. Como que foi? Então, eu saí do Brasil, eu sempre estudei inglês no Brasil, eu saí do Brasil achando assim, com nível intermediário avançado, e quando eu cheguei aqui no dia a dia para resolver os problemas, eu vi que o meu inglês era tipo básico iniciante. Agora entendi. Aí eu estudei 10 semanas de inglês aqui, intensivo, e quando dá, eu estudo em casa, eu cheguei a trabalhar aqui, eu não sei se você sabe que eu trabalhei aqui. Não sei, me conta. Trabalhei 5 meses numa cafeteria, era meu sonho, trabalhar numa cafeteria. Que legal. Trabalhei 5 meses, aí eu saí por conta da pandemia e eu conseguia treinar bastante meu inglês lá, mas nossa, ainda tem muita coisa para aprender. O meu speaking, né, a minha pronúncia ainda é bem
É bem fraquinha e para você manter uma conversa mesmo, sabe? Tipo, às vezes as canadenses estavam contando da mãe e da avó de quando elas eram crianças, umas coisas que elas viveram, e eu queria entrar no assunto. Eu conseguia conversar por 1, 2 minutos e depois eu não conseguia mais. Mas eu acho que a ideia é essa mesmo, até é só continuar mantendo, não desistir. E naturalmente o negócio vai entrando no sangue, assim, né? Pro Lucas deve ser muito mais fácil, né? Eu confesso, porque ele tá nessa questão de alfabetização, ele já vai falar português em casa e vai falar a língua, né? O inglês na escola. Então, para ele vai ser bem tranquilo. Ele vai Acho me que não vai ter... Ele vai te ensinar, né? Vai ter essa questão muito aí mesmo. Mas uma coisa que eu acho legal aí tem feirinha de Natal aí, porque a gente sabe que faz muito frio, pelo menos os países europeus, tem cada feirinha de Natal maravilhosa, assim, aquelas coisas muito gostosas. Aqui não tem, aqui é muito frio, Beth. Assim, eles fazem alguns festivais. Tem um festival em fevereiro, por exemplo, que é um festival francês que acontece aqui. Aí, assim, sempre tem vários festivais o ano inteiro. Nos festivais vai ter as feirinhas, os vendedores vendendo artesanato, culinária típica. E aí no inverno tem alguns também, mas, por exemplo, a específica de Natal. Não que eu conheça, sabe? Porque já é uma época que tá muito frio. Muito frio. Toda decorada, fica toda iluminada. Tem um lugar que eles decoram com luzes de Natal, você pode ir de carro para passear. E aí vai ter tipo uns food truck para você comer uns negocinhos, mas assim, feira de Natal com várias barraquinhas assim, aqui não, infelizmente não tem. É, Mas o frio é implacável, né? eu acho que outras partes do Canadá provavelmente deve ter. Toronto eu sei que tem, mas aqui nós não temos. Pois é, Toronto tem aquelas cataratas do Niágara, né? Que a gente não tem como não falar do pica-pau, gente. Todo mundo já viu, né? Pelo amor de Deus. Se vocês não viram, vocês jogam na internet. Pica-pau, Niágara. E aí a gente lembra muito disso. E eu queria que você me falasse um ponto turístico da sua cidade, assim, um ponto turístico, a pessoa chega na sua cidade, a primeira coisa que ela vai fazer, o que que ela vai fazer na primeira coisa que você acha? Olha, eu gosto muito do Museu de Direitos Humanos. Eu acho muito lindo. A arquitetura dele é linda e ele fala de várias coisas relacionadas ao assunto. Vai falar do Holocausto, vai falar do apartheid, vai falar da parte da indígena aqui, da colonização do indígena, que foi uma parte da história do Canadá que é bem triste, né? Que o Canadá ainda lida com isso até hoje, do direito das mulheres. É muito bonito. Tem o The Forks, que é uma mistura de mercado gastronômico com um pouco de artes e cultura e externa que você aproveita no verão também. Mas o que eu acho legal é de pontos turísticos, né? Você conhecer coisas diferentes que você vai ter até mais contato com pessoas locais, não só com turista, né? Então, agora na primavera e no verão que está mais quente, teve a oportunidade de viajar, que tem muita praia de lago. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer lagos lindíssimos aqui, que assim, você não imagina que tem tanta coisa bonita para conhecer. E às vezes você dirige 1 hora e meia só daqui, e você já consegue conhecer um lugar bonito assim, né? Então, é interessante também, às vezes, você conhecer coisas não só turísticas, né? Mas o centro daqui de Winnipeg é muito bonito, eu acho a arquitetura bonita, as universidades são bonitas. Conseguiu me ouvir? Entendi. Deixa eu te... Consegui ouvir. Tá falhando um pouco, mas dessa vez eu consegui ouvir tudo. Agora, e você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá ouvindo, né? Tá, e uma coisa que eu queria te perguntar também, por exemplo, compras aí no Canadá de modo geral, você acha que ele é bem mais barato que o Brasil, ou porque a moeda também é um pouco mais pesada? Eu vi hoje que a moeda canadense está para R$ 1, não, R$ 4 para uma moeda. Tá assim, o dólar canadense é mais barato do que o dos Estados Unidos pra gente, porque agora tá 5,50, 5,30 o dólar americano pra gente.
e o do canadense está R$ 4. Como que é essa questão do preço? Você acha que compensa? A pessoa vai para aí, você acha que vale a pena trazer algumas coisas de comprar, que é mais barato que aqui? O que que você acha? Compensa, Elizabeth. Assim, dependendo do que for, eu acho que compensa muito. Por exemplo, cosmético, dependendo do que você usa. Tem coisas para crianças, por exemplo, você precisar comprar uma roupa. Se você for comparar, né, com o preço do produto aí no Brasil, se você for pagar em reais, você vai pagar 4, 5 vezes mais caro. Mas aqui não é um lugar assim especificamente bom para compras. A gente tem um outlet aqui e a gente tem as lojas normais. Por exemplo, igual se você vai para Toronto, se você vai para os Estados Unidos, que o povo vai para o shopping de mala para fazer compras, né? Então aqui não necessariamente você vai achar esses polos assim de compra, mas a gente acha muito produto barato aqui. A gente fica comparando, por exemplo, brinquedo aqui quando eu vou comprar, eu vou mandar para as minhas sobrinhas, sabe? Aquelas bonequinhas da LOL, por exemplo, né? Às vezes você vai achar aqui por US$ 10, US$ 15, você pode achar uma, e no Brasil a mesma vai custar 100, R$ 200, né? Então, dependendo do que você quiser, compensa com certeza. Mas, por exemplo, eu posso ir aí para Winnipeg fazer meu chá, comprar as roupinhas para beber um enxoval. Você não vai achar tanta coisa assim, tanta oferta de coisas num preço bom, igual você acha nos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos ele acaba sendo mais popular para isso, né? Não, com certeza. Mas eu imaginei mesmo que aí seria um bom lugar também para fazer algumas compras, né? Por causa disso. E uma coisa que eu queria, eu não sei se você já falou, uma coisa que você tem muita saudade do Brasil e não vale falar de família, nem amigos, né? Porque isso é óbvio que você tá com muita saudade. E todo mundo tá com muita saudade de você também. Tirando isso, o que você tem muita saudade do Brasil, assim, Eu tenho saudade da comida. Eu tenho da muita. comida? Nossa, porque assim, eu sei cozinhar o que eu quiser comer, mas sabe quando você não quer cozinhar, você quer ir comprar um negócio pronto? Você não tem, você tem que cozinhar. E aí, realmente, eu acho a comida brasileira é muito boa, o nosso tempero, sabe? Tipo, o sabor, isso é uma coisa que eu sinto muita falta. Nossa, sinto muita falta. Eu fazendo live, várias pessoas falaram isso também. Falaram dessa questão, que tem muita saudade. Uma coisa que elas falaram também, eu não sei se é aí no Canadá, a facilidade, porque aqui no Brasil, a mão de obra é muito mais barata que aí. Então, os serviços aqui são mais fáceis de acontecer, né? De rolar. Então, e você também percebe, se você tem mais dificuldade aí, por exemplo, fazer uma mão, ir na manicure, você vai ter que pintar a sua casa. Aqui a gente manda alguém pintar a nossa casa, entendeu? E aqui, lá não, lá você vai comprar tinta e você vai pintar a sua casa, entendeu? Como que é? Aí no Canadá é mais tranquilo Né? nesse sentido? Não, aqui esses serviços terceirizados também eles são bem caros. Então, assim, aqui é a cultura do it yourself, entendeu? Você vai na loja comprar um móvel e se você montador vem na sua casa montar um móvel, ele vai cobrar 50% do preço do móvel para montar o móvel. Nossa. Aqui, às vezes, a montar é grátis, entendeu? Tipo, já tá incluso. Então, assim, mas aí também o manual vem praticamente desenhado, é tudo fácil para que você consiga fazer, mas serviço terceirizado aqui, se você tiver que fazer uma limpeza de pele, um procedimento estético, fazer unha, fazer cabelo, nossa, é muito caro se você quiser fazer com frequência. Não dá para você ir na manicure uma vez por semana. No Brasil, normalmente a gente faz, tipo, eu já tenho horário cativo com a manicure, toda segunda-feira. É minha, não. A não ser que Aqui, no Canadá, você vai aprender a fazer unha, vai aprender a pintar tudo que você acha que você precisar, vai aprender a pintar cabelo, tudo. eu, Né? que tô- É bom que vai. eu vou começar a cortar cabelo do Lucas e do Marcos agora. Olha só, o YouTube tem cada aula, Lu, que as pessoas. Não, é engraçado que a gente comprou uma esteira por causa da pandemia, né? A gente comprou uma esteira aqui para casa e a esteira estragou. Aí eu liguei para a mulher, pedi para ela mandar alguém consertar. Ela não queria mandar de jeito nenhum. Ela falou: não, conserta aí. Tenta, explicou. Gente, ela foi muito paciente e a gente conseguiu consertar a esteira. Eu fiquei tão orgulhosa. Porque assim, se fosse outro, eu ia falar, claro, a gente vai mandar aí R$ 150, porque ela ia cobrar, porque a esteira já tinha saído da parte como é que fala? Daquela
aquele tempo que fica assim, ah, você tem garantia, sabe? A garantia, já tinha acabado a garantia. Eu ia ter que pagar. E ela, nossa, a mulher foi super solícita. Ela falou, não, tenta aí, mandou vídeo, áudio, mandou um monte de coisa. E meu marido tava assim, não vai adiantar. Isso aí não é isso. Eu falei, não, vamos tentar pelo menos. Gente, o negócio deu certo. A gente consertou. Eu achei o máximo. Me senti morando no exterior, precisando fazendo os negócios, entendeu? Ai, nossa, mas olha só, o Canadá também, que a gente ouve falar muito, são as questões não sei se aí você falou que o indígena tem uma. Eu não sei se é tão igual, por exemplo, na Austrália. Porque na Austrália também tem essa questão dos indígenas e tal. E agora os indígenas participam da política. Eu não sei direito como que é a questão da eleição, se eles concorrem com todo mundo igual, tipo, brancos e indígenas, todo mundo igual, ou se tem uma parte reservada para eles, eu não sei. Mas na política da questão do Canadá, eles têm alguma coisa assim coloca o indígena na política agora, de repente, para tentar, sabe, consertar o passado que dizimaram, né? Dizimaram eles. Vários programas para tentar consertar mesmo o estrago que fizeram no passado e eles creio que na política também, mas tipo programa para universidade, para emprego, eles são inseridos na comunidade que acabam sendo marginalizados também. É uma coisa que as pessoas precisam melhorar, mas eu creio que na política tem também. Eu não é assim, a política do Canadá é muito diferente, o sistema de eleição é totalmente diferente do Brasil. Eu ainda estou tentando entender, sabe? Mas eu sei que o Canadá, desde sempre, ele tenta se retratar com os indígenas por conta disso. Então, aqui onde a gente mora é uma das províncias que mais tem, né? É um número bem grande de população indígena. E tem muitas coisas voltado para isso. Então, todo festival vai falar sobre, vai ter um pouco da exposição da arte, da cultura. Legal. Qual que é o nome? Você sabe o nome da tribo, alguma coisa assim? Aqui onde a gente tá, chama First Nation. Ah, Mas tá. tem uns que chama Inuit, aí tem uns outros que eu também não sei o nome, mas em Manitoba a predominância é de First Nation. Nossa, que legal. Tem Muito interessante. vários lagos que a gente vai conhecer que o lago fica dentro de uma reserva indígena. Às vezes você vai passear e você vê um pouco mais da história deles. E você vê também, tem bastante na cidade, né? Você sabe qual que é a religião predominante aí no Canadá? Se é o catolicismo mesmo, é o protestante? Qual que é? Cristã, tem muito católico e tem muito evangélico também. E eu creio que seja essa. E também tem muito imigrante agora, né? Então o negócio tá ficando bem diversificado, né? Dá para todos os gostos. Daqui a pouco vai construir umas mesquitas, né? Os templos budistas, nesse sentido mesmo. Olha só, Lu, o Instagram tá me avisando aqui que falta 2 minutos pra gente encerrar a live. E ele desliga mesmo na nossa cara. Então, eu queria te agradecer muito, assim, foi maravilhosa. Eu agradeço você ter aceitado, né? Nossa, não tem palavras para agradecer. Foi muito bom a conversa. O pessoal participou bastante, sabe? E todo mundo tem muita curiosidade, né? De ver como que um brasileiro, que a gente tem uma cultura tão, assim, parecida, nossa, né? A gente pode estar no norte, pode estar no sul. E aí, quando a gente está no exterior, a gente tem muita curiosidade, né? E eu queria que você desse a despedir para dar tempo aí de você despedir. Eu que agradeço pelo convite também. Uma hora é até pouco, né, para falar sobre o Canadá. Eu acho que quem nunca pensou sobre o país, quem quer vir morar, quer vir passear, eu acho que vai se surpreender. Quanto mais eu conheço aqui, mais eu me apaixono, sabe? Eu gosto muito, muito, muito de estar aqui, muito mesmo. Maravilha. Ó, o pessoal tá falando, que pena que eu entrei no final. A live vai ficar gravada. Pode ficar tranquilo para vocês assistirem, indicarem, né? E o mais legal, ó, o pessoal que segue a Lu, me segue para ver os países, é o @Elizabeth Werneck. E o pessoal que me segue, eu convido vocês para seguir a Lu, porque o perfil dela é cheio de coisa maravilhosa e gostosa. Qual que é o seu perfil, Lu? Luciana_Matos. Maravilha.
Entendeu? E aí vocês estão. Convido vocês também a entrar no meu blog, www.elizabethwerneck.com, que lá tem um monte de dicas de viagem. Ainda não tem do Canadá, mas no futuro. Um beijo, gente. Obrigada, Lu. Obrigada mesmo, tá? Tá, imagina. Tchau.